Todos nós que acompanhamos Game of Thrones e as Crônicas de Gelo e Fogo sabemos que a Casa Targaryen foi a maior família valeriana que conseguiu sobreviver ao incidente que ficou conhecido como Perdição de Valíria. Porém, a verdade é que eles não são os únicos a possuírem o sangue valeriano que sobreviveram ao fim do maior império da história de Essos. Outras casas também possuem algum sangue valeriano nas suas origens e outros personagens citados na história também traçam a sua ascendência até a Cidade Franca. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou trazer algumas dessas casas valerianas de Westeros para vocês. Eu sou o TH Magaldi e se você ama Game of Thrones, as Crônicas de Gelo e Fogo ou House of the Dragon, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Bom, é óbvio que não dá pra fazer um vídeo falando de outras casas valerianas sem citar os Velaryon, que por séculos foram a principal casa de Valíria em Westeros, já que os relatos dizem que eles chegaram no continente antes mesmo da casa Targaryen. Desde o início, eles governaram a partir de Derivamarca, a maior das ilhas da Baía do Água Negra, e o seu brasão demonstra um cavalo marinho sobre o Mar Verde, o que já passa a primeira característica marcante dos Velaryon, a sua relação com o mar. Embora os Targaryen tenham dominado Westeros pelos dragões, mantendo essa tradição da Cidade Franca de Valíria, os Velaryon não possuíam domínio dessas criaturas, mas eles sempre foram excelentes navegadores. Inclusive, tanto pela proximidade com Pedra do Dragão, quanto pela sua ascendência valeriana, a Casa Velaryon apoiou os Targaryen na conquista desde o início. E por isso eles sempre tiveram o controle da frota real de Westeros, com os membros da família geralmente ocupando os cargos de mestre dos navios ou de grande almirante. Inclusive, foi a frota Velaryon que levou os primeiros soldados do Aegon, o Conquistador, até o continente para iniciar sua guerra. Com esse apoio, após a conquista, o prestígio da Casa Velaryon só aumentou. Por um lado, os Velaryon dominavam a região marítima da Goela, o que permitia que eles tivessem o controle sobre o comércio local e pudessem lucrar cobrando taxas pelas expedições e frotas que passavam por aquela região. Ao mesmo tempo, a proximidade da casa com os Targaryen permitiu que eles sempre tivessem os seus interesses atendidos pelo reino e pelo Trono de Ferro, ganhando cargos de muito prestígio. Além de serem geralmente os mestres dos navios e os grandes almirantes, como eu já comentei, o primeiro Lorde Comandante da Guarda Real também foi um Velaryon, e por coincidência o seu nome era Corlys, mas não era o Corlys Velaryon de House of the Dragon, que veio bem depois. Além disso, o filho mais velho do Aegon Conquistador, que se sentou no Trono de Ferro depois dele como Aenys I, também era casado com a Alyssa Velaryon. E, logo após o reinado tenebroso do Maegor, o filho do Aenys com a Alyssa, o Jaehaerys I, que se sentou no Trono de Ferro. Inclusive, foi no reinado do Jaehaerys em que a Casa Velaryon alcançou o maior prestígio, especialmente por conta da Serpente Marinha. Esse sim, o título do nosso Corlys Velaryon de House of the Dragon, que no seu tempo chegou a ser o homem mais rico de Westeros por conta das várias viagens que ele fez ao redor do mundo, trazendo sempre muitos espólios e riquezas. E bom, eu não vou dar grandes spoilers de House of the Dragon aqui, mas vale mencionar que após o período da Dança dos Dragões e também após a morte do Lord Corlys, os Velaryon seguiram tendo alguma influência em Porto Real e continuaram trabalhando em conjunto com a Casa Targaryen, especialmente mantendo o posto de mestre dos navios. Porém, após a rebelião do Robert, a família Velaryon perdeu o prestígio e o poderio com a queda dos Targaryen. Por isso, eles aparecem bem pouco nos livros principais das Crônicas de Gelo e Fogo, já que eles se tornaram uma casa menor e vassala dos Baratheon. Porém, eles sempre foram uma casa orgulhosa e com bastante recursos. Inclusive, em Derivamarca fica o seu Trono de Madeira do Mar, que os Velaryon afirmam ter sido dado a eles pelo próprio Rei Bacalhau, que é uma divindade menor e menos cultuada da Baía do Água Negra, mas que também possui uma estátua na Casa do Preto e do Branco, o que é uma curiosidade bem legal. Bom, e aproveitando que eu falei dos Velaryon, existiu mais uma casa com sangue valeriano, que é uma espécie de ramificação bastarda entre os Velaryon e os Targaryen, e que ficou conhecida como Casa Longwaters.
Bom, basicamente, após o período da Dança dos Dragões e após a morte do Lord Corlys Velaryon, quem assumiu o posto em Derivamarca foi o Alyn de Casco, um bastardo legitimado como Velaryon pela rainha Rhaenyra. Após a dança, o Alyn ficou muito famoso por ter assumido o posto de mestre dos navios e ter conseguido vencer os Greyjoy, que aproveitavam o período de pós-guerra para atacar o reino e fazer vários saques. Por conta das suas vitórias, o Alyn recebeu o título de Punho de Carvalho, e ele era casado com a Baela Targaryen, que a gente vê também lá na série House of the Dragon, que é a filha do Daemon com a Laena Velaryon. Porém, na verdade, o Alyn era apaixonado por uma outra princesa Targaryen, conhecida como Aelina. Juntos, eles tiveram 2 filhos fora do casamento, o Jon Waters e a Jaime Waters. E, apesar de ser um bastardo, o Jon Waters acabou se tornando um grande cavaleiro em Westeros. E a história conta que o seu filho também seguiu por esse caminho. Esse filho do Jon Waters resolveu deixar a bastardia de lado e adicionou o prefixo Long na frente do seu sobrenome de bastardo, saindo de Waters para Long Waters. Provavelmente ele fez isso após ganhar algum pedaço de terra ali nas regiões das Terras da Coroa e poder então fundar sua própria casa. Esse processo de dar terras a cavaleiros e conceder a eles o direito de formar sua própria casa, como nobre, é algo que acontece bastante ali em GOT e mais ainda, nas Crônicas de Gelo e Fogo. Basicamente, se você for um cavaleiro e fizer algo realmente importante ou digno, você pode receber uma porção de terras e se tornar um nobre de fato. Claro que a casa Long Waters não tem muita importância na história, nem muito poder, nem muito prestígio. Mas vale mencionar uma curiosidade interessante, que tem uma moça chamada Yennefer Long Waters, que cuida das masmorras na Fortaleza Vermelha no período atual dos livros. E ela é uma descendente Velaryon, pelo Elend, e Targaryen, pela Aelina. E, querendo ou não, é uma descendente legítima, já que a casa Long Waters é uma casa legitimada. Ou seja, será que a Yennefer Long Waters pode montar um dragão? Fica aí a dúvida para vocês. Mas, voltando um pouquinho no tempo, existe uma outra casa com sangue valeriano em Westeros desde a época da conquista, a Casa Corrêres. Essa casa teve uma história bem curta e bem curiosa. Basicamente, eles são mais uma vítima da maldição de Harrenhal e, segundo os livros, também descendiam aí da antiga Valyria. Bom, durante a conquista, a gente sabe que Harrenhal foi consumida pelo fogo e todo mundo dentro do castelo morreu quando o Aegon Conquistador e o Balerion soltaram as suas chamas sem medo ali na fortaleza. E, depois de extinguir a casa Hor, optou por prestigiar o seu mestre de armas com o castelo de Harrenhal. Por isso, o castelo passou para o Quentyn Corrêres, que assumiu esse posto alegremente. Porém, cerca de 9 anos depois, ele acabou sofrendo um acidente de cavalo e morreu, deixando suas terras e suas posses para o seu filho, o Gargon Corrêres. Acontece que o Gargon não era um cara muito legal e ele gostava de levar a sério a tradição do direito da primeira noite, que dizia que o senhor da região sempre tinha o direito da primeira noite com as noivas de um casamento. Então, sempre que podia, ele aparecia nos casamentos que eram celebrados em seus domínios para desfrutar desse direito da primeira noite com as donzelas. Inclusive, os livros também diziam que ele tirava proveito das esposas e também das filhas dos seus próprios criados, e por conta disso, esse cara não era muito bem quisto lá nas terras fluviais. Então, uma noite, o pai de uma das donzelas que tinha sido abusada pelo Gargon acabou abrindo uma poterna de Harrenhal para que um bando de criminosos pudesse entrar sorrateiramente pelo castelo e pudessem atacar o Gargon. Então, os criminosos tiraram o senhor da cama e o arrastaram até o bosque sagrado do castelo, onde deceparam seus órgãos genitais e deram para os cães comer. Depois disso, a história não deixa muito claro, mas tudo indica que o Gargon era o último da sua linhagem. Tanto que o castelo de Harrenhal, depois disso, passou da Casa Corrêres para a Casa Harroway. Mas, apesar de tudo, uma coisa boa aconteceu disso tudo. Que, anos depois da morte do Gargon, a história dele levou a boa rainha Lysane, esposa do rei Jaehaerys, a insistir que o rei proibisse o direito da primeira noite em todo o território.
Com isso, ficou proibido que esse tipo de coisa acontecesse em Westeros, pelo menos de uma forma aberta, já que a gente sabe que os Bolton continuam mantendo essa prática de uma forma secreta e muito provavelmente outros senhores de Westeros seguem também fazendo isso às escondidas. E por fim, a última casa valeriana realmente de Westeros que a gente conhece são os Celtigar. Bom, a casa Celtigar também é bastante antiga e eles possuem o sangue de Valíria, sendo vassalos de Pedra do Dragão. Basicamente, eles foram uma das primeiras casas a se renderem aos Targaryen durante a conquista, tanto que o seu lord, o Crispian Celtigar, foi o primeiro mestre da moeda do reino. E, embora eles não apareçam tanto na história e também não tenham tanto prestígio, os livros dizem que os Celtigar possuem enormes tesouros no seu castelo, que fica lá na Baía dos Caranguejos, acima da Ilha da Garra. Segundo as lendas, a sua propriedade é recheada de tapetes de mir, vidros volantinos, bichelas de ouro e de prata, taças cravejadas de joias, baús de rubis, mais vinhos que um homem poderia beber em 100 anos, e também as duas coisas que mais despertam a atenção dos fãs. É dito que eles possuem um machado de aço valeriano e também um berrante mágico com poder de invocar monstros das profundezas. Obviamente, o machado é muito legal por ser uma arma bem diferente feita de aço valeriano, mas é o berrante que desperta muitas teorias. Será que ele pode acordar krakens e lulas gigantes como quer o Euron Greyjoy? Ou seria um objeto com magia para criar terremotos e tempestades do mesmo jeito que os Filhos da Floresta supostamente podem fazer? Ou será que é só um berrante qualquer e que os Celtigars inventaram que é mágico para aumentar sua fama? Fica aí mais uma dúvida para os próximos livros responderem. Bom, além desses detalhes, nos livros os Celtigars aparecem como vassalos do rei Stannis e até mesmo participam junto dele na Batalha do Água Negra. Mas depois da derrota, os Celtigars acabam dobrando o joelho ao Trono de Ferro e abandonam a campanha do Stannis. E bom, para finalizar mesmo, a Casa Rogari, que sendo bem justo, não é exatamente uma casa de Westeros, mas eles têm ligações westeroses e também são descendentes dos Valyrianos. Na verdade, os Rogari são uma família muito rica e muito influente de Lys. Eles são os fundadores do Banco Rogari, que pouco após a Dança dos Dragões, foi um banco que chegou a rivalizar em importância e tamanho com o Banco de Ferro de Braavos. O principal motivo pelos Rogares ganharem muita importância nessa época é que uma das herdeiras da família, a Lady Lara Rogari, foi esposa do príncipe Viserys Targaryen, um dos filhos da Rhaenyra e do Daemon, e também irmão do rei da época, o rei Aegon III. E com essa proximidade, durante o reinado do Aegon III, os Rogari tiveram muita força em Porto Real e ajudaram o Trono de Ferro a expandir o seu comércio com as cidades livres e também fazendo o reino prosperar bastante. Porém, tudo sempre com a intermediação do banco da família, que ajudava a fazer todas essas transações, emprestava dinheiro para os lords e tudo mais, né? Então aquela coisa assim, como que chama isso? Quando sua família... Nepotismo. Tinha um nepotismo ali nas relações entre o Viserys, o Aegon, os nobres de Westeros, o Banco Rogari, tudo ali meio em conjunto. E como tudo que é bom dura pouco, os Rogari ganharam muita influência na capital, mas isso também trouxe muitos inimigos. Alguns senhores de Westeros não gostavam de ver os costumes lisenos da família que eles traziam para a capital, nem gostavam de ver tantos membros estrangeiros ganhando importância no reino. Além disso, Westeros passava por algumas crises no norte e também no Vale de Arryn, e acabou que os Rogari foram vistos como bodes expiatórios e foram levando a culpa de muitas coisas que não tinham nada a ver com eles. Para piorar tudo, os líderes da família, o Lysandro e o Drazenko Rogari, acabaram morrendo na mesma época com um dia de diferença só, com muita gente achando que o Banco de Ferro de Braavos havia contratado homens sem rosto para eliminar os seus rivais banqueiros. E deu muito certo. Com a morte deles, a família entrou em crise e não soube administrar as finanças do banco, que entrou em decadência. E com o banco falido, vários membros da família tentaram fugir, mas foram presos tanto em Westeros quanto também nas cidades livres. Alguns membros da família foram mortos, outros foram torturados e outros vendidos como escravos. E, no meio desse caos, os regentes do rei Aegon III, que nessa época ainda tinha 14 anos de idade,
ordenaram a prisão e a morte de diversos Rogares que estavam ali na capital, em Porto Real. Eles afirmaram que até mesmo a esposa do príncipe Viserys, a Larra, estava envolvida numa conspiração contra o reino, junto de outros nobres e junto dos outros Rogares. A principal alegação dos regentes era que os Rogari planejavam um golpe contra o rei Aegon III para colocar o seu irmão Viserys no trono, já que ele era propriamente casado com uma Rogari, então isso iria aumentar o poder da família. No final das contas, ficou provado que os regentes do rei Aegon que haviam conspirado contra os Rogari e causado uma confusão que afetou tanto a Westeros quanto Essos. Essa conspiração, inclusive, foi tão grande que basicamente resultou num novo grande conselho para que os lordes de Westeros escolhessem novos regentes para o rei Aegon, que ainda era muito jovem para governar sozinho. O mais interessante é que toda essa conspiração rolou basicamente porque uma parcela da nobreza que estava lá em Porto Real não gostava dos Rogari por eles serem estrangeiros, mesmo que eles fossem descendentes de Valíria ou que eles investissem bastante dinheiro na capital. Inclusive, no livro Fogo e Sangue tem até mesmo essa citação, abre aspas: "Se a senhora Larra e os irmãos fossem westeroses, eles talvez fossem admirados e celebrados. Mas seu nascimento estrangeiro, jeito estrangeiro e deuses estrangeiros os tornavam objeto de desconfiança e suspeita." Fecha aspas. Enfim, todo esse episódio ficou conhecido como Primavera Lisena. Ainda assim, os Rogari tiveram bastante influência na criação do Banco de Vila Velha, que é financiado pelos Hightower, que ainda existe na história, e eles também se juntaram aos Martell em Dorne, e o filho do Viserys e da Larra ascendeu ao trono de ferro como Aegon IV, o Indigno, passando depois o trono para o Daeron II e indo então de Targaryen em Targaryen até a Daenerys. Ou seja, o sangue Rogari segue vivo na descendência Targaryen. E para finalizar mesmo esse vídeo, vale ressaltar que a Casa Baratheon também tem bastante sangue valeriano. Até porque os Reis da Tempestade, da Casa do Randon, foram basicamente depostos pelo Orys Baratheon, que era a primeira mão do rei do Aegon e supostamente também era meio-irmão do Conquistador. Então, mesmo sendo bastardo, ele provavelmente também tinha sangue valeriano. E a gente sabe que o Orys casou com a filha do rei do Randon, tomou seu emblema, seu lema e assim fundou a Casa Baratheon. E em diversos momentos da história, os Baratheon se uniram também aos Targaryen. Inclusive, a avó paterna do rei Robert era a Rhaelle Targaryen, uma das filhas do rei Aegon V, o Improvável. Esse, inclusive, foi um argumento para os Baratheon assumirem o Trono de Ferro, que eles teriam sangue Targaryen, então eles poderiam sentar no trono e tudo mais, mas a verdade é que eles conquistaram o trono na base da martelada mesmo. Provavelmente os Martell também têm sangue Targaryen na sua linhagem, assim como outras casas de Westeros, mas não é algo tão expressivo para comentar aqui. Em Volantis, eu também já fiz um vídeo sobre Volantis, sobre as cidades livres. A gente sabe que a elite da cidade é chamada de sangue antigo, justamente porque eles dizem que podem traçar os seus ancestrais até chegar na antiga Valíria, então eles também têm bastante sangue valeriano por lá. E como quase todas as cidades livres tiveram influência de Valíria na sua fundação, existem descendentes valerianos espalhados por todas elas. Embora é dito que os habitantes de Lys sejam os que tenham mantido mais os traços genéticos Targaryen, que a galera gosta tanto de endeusar. E bom, de certa forma, esse vídeo é uma maneira da gente mostrar que ter sangue valeriano não é lá tão especial quanto os Targaryen gostam de fazer parecer, não é mesmo? Inclusive, se você não tiver dragões para fazer valer a sua vontade, ter sangue valeriano significa muito pouco. Mas é isso, pessoal, deixe nos comentários se eu esqueci alguma casa importante ou se tem algum personagem importante fora dessas casas aqui que tem sangue valeriano e que vale a pena mencionar. Não sei se vocês viram, mas tinha uma peça inusitada no cenário aqui hoje. Vamos ver se vocês percebem. Deixem aí nos comentários qual era o easter egg aí do vídeo de hoje. Mas é isso, pessoal. Deixe nos comentários qualquer coisa que vocês queiram comentar. Vou estar sempre lendo tudo e respondendo o que eu puder. Também não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos, que eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais. Eu vi que você deixou coisa agora. A minha xícara de café? Será que eu tiro? Vamos ver quem vai conseguir essa coisa. Vou tirar agora, peraí. O cafezinho.